Graça e paz. No vídeo de hoje eu vou estar comentando o Salmo de número 1, versículo por versículo. E a Bíblia que eu vou estar utilizando é a Bíblia Almeida, Revista e Atualizada. Então, se você deseja aprender quais são os ensinamentos contidos neste Salmo, eu quero convidar você a ficar conosco para juntos sermos edificados na palavra. O Salmo de número 1 é um salmo de sabedoria, e o objetivo deste salmo é nos ensinar o caminho da bem-aventurança. O salmista ele compara e faz um contraste entre o justo e o ímpio. Ele mostra o fim de cada um deles. O versículo de número 1 diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra bem-aventurado significa feliz. Então, o versículo de número 1 começa nos revelando em que consiste a felicidade da pessoa justa. E nos mostra primeiro o que a pessoa piedosa ela não faz. Número 1, ela não anda no conselho dos ímpios. O ímpio é o homem sem piedade, o homem mau, o homem perverso. E não andar no conselho dos ímpios é não dar ouvidos para esse tipo de pessoa. E aqui cabe fazermos a seguinte pergunta: que tipo de pessoa você tem escutado? Quem são as pessoas que têm influenciado você por meio das suas palavras, por meio das suas ideias, por meio dos seus pontos de vista? São essas pessoas tementes a Deus ou essas pessoas estão apenas comprometidas com aquilo que é mal? 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 33, a palavra de Deus nos diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Número 2, a pessoa justa não se detém no caminho dos pecadores. O pecador aqui é aquela pessoa que vive na prática do pecado. É aquela pessoa que tem o prazer no pecado, e não se deter no caminho dos pecadores é não agir da mesma maneira que essas pessoas agem, é não imitar a conduta deles. Então tenha muito cuidado com quem você anda, com quem você se relaciona, porque se você não tiver maturidade e discernimento suficiente para escolher as pessoas com quem você vai desenvolver amizade, isso pode arruinar a sua vida. Uma má amizade, uma má companhia pode trazer um prejuízo tremendo para a sua vida. E número 3, a pessoa justa não se assenta na roda dos escarnecedores. O escarnecedor aqui é aquela pessoa que zomba e despreza as coisas importantes da vida. Zomba de tudo que é justo, santo e bom. E não se assentar na roda dos escarnecedores é não levar uma vida de desprezo, de desinteresse, de desconsideração por aquilo que é importante na vida, principalmente no que diz respeito a Deus, a sua palavra e a obra de Cristo na cruz. O escarnecedor ele despreza tudo aquilo que é eterno. Versículo 2: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nesse versículo nós vamos descobrir em que consiste a felicidade do justo, a razão da sua alegria. O texto diz: o seu prazer está na lei do Senhor. A lei do Senhor é a palavra revelada de Deus. E nela nós vamos encontrar instrução, consolo, direção. Nela Deus, ele se revela aos homens, ele fala ao coração. A palavra de Deus é verdadeira fonte de vida, é verdadeira fonte de prazer. Nela o justo, ele busca aprender, ele se esforça para praticar cada princípio que a palavra de Deus lhe ensina. A palavra de Deus é verdadeiro alimento para a alma, e sem ela
o justo ele não pode viver. Agora, mais do que ler a palavra de Deus, a pessoa justa, ela medita nela. E meditar é ler cuidadosamente com o desejo de entender aquilo que se está lendo. É pensar, é refletir, imaginar, é considerar o que se lê. A pessoa justa, ela ama tanto a palavra de Deus que ela medita não somente em um momento do dia, mas ela faz isso o dia inteiro. No versículo 3, o salmista ele faz uma comparação com uma árvore. Vamos ler aqui o versículo de número 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A comparação do justo com a árvore plantada junto à corrente de águas fala de uma vida imersa no Espírito. Fala de alguém que está satisfeito, que tem a sua vida, a força que vem de Deus. Também fala de alguém espiritualmente saudável e principalmente de uma vida cheia de frutos. Frutos de amor, frutos de alegria, frutos de paz. Fruto também fala de uma vida que produz resultados satisfatórios, projetos que se realizam, de coisas que dão certo, de ter satisfação na vida, apesar das lutas e das adversidades que todos nós inevitavelmente passamos. Essa é uma ilustração para descrever uma vida próspera e bem-sucedida. No versículo 4 e no versículo 5, nós temos uma descrição agora de como é a vida do ímpio. E aqui começa o contraste de tudo aquilo que nós acabamos de ver. Uma realidade bem diferente daqueles que buscam fazer a vontade de Deus. O versículo 4 e o versículo 5 diz: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O salmista compara as consequências de uma vida sem Deus com a palha que o vento dispersa ou que o vento leva. Nos tempos bíblicos, depois que se colhia o cereal, o agricultor ele joeirava o grão. Joeirar era jogar os grãos junto com a palha, fazendo com que o grão, que era mais pesado, caísse dentro da peneira, e a palha, por ser mais leve, ela era levada pelo vento. O grão ia para o celeiro do agricultor e a palha era separada para ser queimada. Então, palha levada pelo vento fala de viver sem direção, viver sem segurança, viver uma vida de instabilidade. O versículo segue: não prevalecerão no juízo, ou seja, não irão escapar do juízo de Deus. E no juízo não vão subsistir, serão condenados, serão separados dos justos e de Deus para sempre. E finalmente o último versículo de número 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa afirmação da palavra de Deus, de que o Senhor conhece o caminho do justo, quer dizer que Deus ele aprova o estilo de vida do justo. Significa também que Deus ele guarda e protege a vida do justo. Já o caminho do ímpio é um caminho de destruição, de desgraça e de juízo de Deus. É um caminho que levará o ímpio à morte e morte eterna. Então existem muitas pessoas hoje que acreditam que nessa vida existem muitos caminhos e que no final das contas todos os caminhos levarão a Deus. Porém a Bíblia ela nos mostra que isso não é verdade, que nessa vida só existem dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio, o caminho de quem encontra a verdadeira felicidade fazendo a vontade de Deus, e o caminho daqueles que rejeitam a Deus e vivem somente para fazerem a sua própria vontade. Jesus ele disse em João capítulo 14, versículo de número 6,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Caminho de vida e de verdadeira felicidade somente nós vamos encontrar na pessoa do Senhor Jesus. Ele é o único caminho. Então que Deus abençoe você e que você fique na paz do Senhor.